Olá, muito boa tarde para você. Seja sempre muito bem-vindo ao Globo Esporte. O programa de hoje começa falando da segunda rodada do Campeonato Paraense, que começa hoje. O Paysandu, com 2 desfalques, enfrenta o Independente hoje à noite em Tucuruí. Olha só. No último treino, Marcelo Chamusca não tinha boas notícias. 3 jogadores poderiam desfalcar o time na segunda rodada. Só o William Simões e Augusto Recife. Gilvan não. Gilvan foi poupado, mas deve ter condição de jogar. O jogo contra o Castanhal foi bom, vitória por 3-0, mas teve o lado ruim. Augusto Recife está com o joelho direito lesionado e o lateral esquerdo William Simões machucou o tornozelo esquerdo. A gente tem trabalhado todo o grupo na mesma condição. Então o André Lino deve entrar para jogar no lugar do Simões, né? E o Rodrigo Andrade, que já entrou bem no jogo, deve permanecer no lugar do Recife. O restante é a mesma equipe. Bom para André Lino, lateral esquerdo nascido em Portel, que estava na Desportiva de Marituba e também jogou no São Francisco de Santarém. Pode esperar um jogador determinado que honra a camisa, trabalha forte e vou fazer o que o professor Chamusca vem trabalhando com a gente aí, só é botar em campo e trabalhar certo que o resultado vai acontecer. Aqui na Curuzu, a estreia sem dúvidas foi da forma que agradou os bicolores, mas na segunda rodada do Parazão, o desafio será contra o Independente em Tucuruí. Os bicolores querem driblar o pouco tempo de descanso para manter a regularidade neste primeiro turno. O grau de dificuldade grande, se você pegar os últimos confrontos, sempre jogos muito difíceis, logística, viagem longa, né, desgastante, gramado diferente, campo com dimensão diferente, uma atmosfera totalmente diferente do que a gente encontrou na nossa estreia. Mas o trabalho do treinador é justamente criar e treinar para esse tipo de situação. E a gente está treinado para encontrar qualquer tipo de dificuldade na competição. Se você não conhece na prática a casa do inimigo, melhor contar com pessoas que conheçam. André Lino tá aí, disposto a trazer boas notícias para Marcelo Chamusca. Joguei 2 vezes lá no Navegatão, joguei pela Desportiva Base e pelo São Francisco, que a gente até conseguiu a vaga lá na semifinal. O chove complica bastante, o campo é muito grande e apesar do campo ser grande, quando chove muito alaga e tem essa dificuldade, o campo fica pesado. Mas estamos preparados para qualquer coisa, a gente vem trabalhando diariamente para suprir qualquer necessidade do campo ruim, campo bom, a gente está preparado para tudo. Bom, no Independente, o artilheiro da equipe vai em busca de um gol inédito em mais um duelo com o goleiro Emerson. O time de Tucuruí vem de uma estreia com vitória fora de casa. Depois de quase 13 horas de viagem entre Paragominas e Tucuruí, o técnico Léo Goiano comandou apenas um treino para o jogo de hoje contra o Paysandu no estádio Navegantão. Nós tivemos alguns constrangimentos na viagem, mas o grupo tem muito claro o que nós precisamos fazer no jogo de hoje à noite, né? Independente das circunstâncias que nós enfrentamos na viagem, nós temos que deixar isso de lado. E é o momento de mostrar força, o momento de mostrar a qualidade, né? E o jogo coletivo que nós temos, que é muito bom. A equipe de Tucuruí vem de vitória na estreia do Campeonato Paraense, 3-2 no Paragominas em plena Arena Verde, depois de estar perdendo por 2-0. O atacante Monga comandou a reação do Galo Elétrico, marcando os 2 primeiros gols. E já vive a expectativa de um duelo especial com o goleiro Emerson. Eu sei que é um bom goleiro, mas a gente tem que finalizar bem para ele não ter chance de agarrar. Monga já é um dos artilheiros do Parazão, ao lado de Bergson do Paysandu, Edgar do Remo e Pimenta do Paragominas, cada um com 2 gols. No jogo de hoje, além de buscar a artilharia isolada, o atacante também terá um novo desafio pela frente. Monga já enfrentou o Paysandu no Parazão, jogando pelo Gavião KKTG e também pelo próprio Independente, mas nunca conseguiu marcar um gol nos bicolores. Até que ele tentou, mas o goleiro Emerson sempre levou a melhor. Ano passado, o jogador estava em campo quando o time de Tucuruí foi eliminado pelo Papão por 2-0, logo na primeira fase da Copa do Brasil. É um novo ano, procura de novos objetivos e com certeza está mais experiente. Olha, segundo o próprio técnico Léo Goiano, o constrangimento que o elenco passou aí na viagem se deu por conta de problemas no ônibus que trouxe o Independente de Paragominas para Tucuruí. Bom, o Remo, que goleou o Cametá na estreia do Parazão, entra em campo amanhã em Belém contra o Pinheirense, esperando mais uma boa apresentação de Flamel. Na estreia do Parazão, ele vestiu a camisa 10 e se sentiu muito à vontade.
Sofreu pênalti, enganou o adversário, tentou gol de letra, deixou dele, o que fechou a goleada de 5-0 em cima do Cametá. Esse é Flamel. O meu estilo de jogo é esse, né? Eu acho que todo mundo já me conhece, sabe do que eu sou capaz. E graças a Deus fui feliz nessa partida de poder ajudar meus companheiros. E não é menosprezando ninguém, a minha forma de jogar é essa, de procurar fazer jogadas bonitas. No primeiro semestre do ano passado estava no Águia, jogou 14 partidas e marcou 8 gols, alguns golaços. Quando chegou ao Remo, também no ano passado, não teve muitas chances. Agora tem a confiança do técnico Josué Teixeira. Exaltar o professor José, que nos deixa à vontade dentro de campo, né? Desde que a gente trate com profissionalismo, e é só com trabalho realmente que eu vou poder ajudar meus companheiros e, se Deus quiser, com gols ou com passe, porque a minha função é essa. Ontem, na reapresentação azulina, Flamel e os jogadores titulares fizeram um treino regenerativo. O restante do elenco participou de um trabalho físico, mas nada muito puxado. O que aconteceu contra o Cametá no domingo passou. Não dá para encher os olhos, também sabemos que temos que melhorar bastante. Apesar que, como você falou, foi uma vitória de 5-0, mas sabemos que temos que melhorar bastante para o próximo jogo. Por conta do calendário meio apertado do Campeonato Paraense, o técnico Josué Teixeira terá apenas um dia, hoje, para treinar com bola com toda a equipe. E o adversário de amanhã do Remo é o Pinheirense, campeão da segundinha, e estreou com vitória no campeonato, fora de casa. Foi a Santarém e bateu o São Francisco, 2-1. O Pinheirense já vinha mostrando na segundinha, foi campeão na segundinha, então está provando que não foi à toa. Temos que entrar ligado e realmente só trabalhar forte para que a gente consiga superar esses adversários aí. Quem viu o Flamel na estreia azulina no Parazão pode esperar novamente um camisa 10 inspirado diante do General da Vila. A gente tem que estar provando a cada dia e nesse jogo não vai ser diferença, a cobrança vai ser grande, então temos que estar bem focado, bem centrado nessa partida. Bom, e o técnico Josué Teixeira foi sondado por um clube do Nordeste. A notícia é destaque na nossa página na internet, globoesporte.com/pa. E quem traz mais detalhes pra gente é o repórter Gustavo Pena. Boa tarde, Gustavo, tudo bem? E aí, vão levar o homem, não vão? Boa tarde, André. Boa tarde para você que nos assiste. Calma, olha só. O técnico Emerson Maria vive uma situação de instabilidade lá no Fortaleza, né? Ele perdeu aí o último jogo pelo Campeonato Cearense, para uma equipe considerada pequena lá, o Horizonte. E aí abriu-se a questão de possibilidade dele deixar aí a equipe do Fortaleza na sequência aí da temporada. Entre os nomes pretendidos está o do técnico Josué Teixeira. A matéria destaque aí na nossa página, globoesporte.com/pa. Eu conversei com o Marco Antônio Pina, que é o diretor de futebol aí do Remo. Ele disse que houve alguma coisa, uma sondagem de uma pessoa ligada ao Fortaleza, mas isso de repente de forma extraoficial, nada confirmado, né? Mas que o Josué Teixeira continuaria no Remo até o final do ano aí. Conversei também com o técnico Josué Teixeira, ele se limitou a dizer que continua no Remo. E o Ele confirmou o contato? Não confirmou, ele disse que continua no Remo, o objetivo dele é levar aí o Leão à Série B. Lembrando, André, que o Josué Teixeira ele não tem contrato com o Remo assinado, é uma coisa extraoficial. É um só de palavra? O que a gente chama de acordo de cavalheiros, né? Então, se houvesse alguma coisa, não teria nenhuma burocracia para ele sair do Remo. Muito bem, obrigado pela sua participação mais uma vez. Valeu, aqui, Gustavo. André. Agora o assunto é MMA. Luiz Henrique Frankenstein, o pernambucano que mora em Benevides, perdeu a segunda luta no UFC, foi no final de semana nos Estados Unidos. Vamos ver como foi. O gringo Bruce Buffer anunciou, do jeitão dele, nosso representante de Benevides para o mundo. Out of Benevides para o Brasil, Henrique Frankenstein da Silva! Luiz Henrique Frankenstein enfrentou no fim de semana o americano Jordan Johnson em Denver, nos Estados Unidos. Precisando se reabilitar depois de perder a primeira no UFC, optou pela luta em pé. Como é especialista em Muay Thai e Jiu-Jitsu, costuma ser bom lutando tanto em pé quanto no chão. Mas tem um detalhe que fez toda a diferença na luta: a derrubada. E o americano levou a melhor demais. Frankenstein manteve o bom Jiu-Jitsu defendendo bem, mas o americano foi mais ofensivo e venceu o primeiro round. Tá bem na posição de Jordan Johnson. Conseguiu travar a perna esquerda do brasileiro. No intervalo, um dos técnicos de Frank tentou dar uma acordada nele. Tá entendendo? Tá entendendo?
Mas a história se manteve no segundo round. Queda e pontos para o americano. O Frankenstein rapidamente, novamente, é dominado pelo Jordan Johnson, Marcelo. No terceiro, cansado, Frankenstein não conseguiu reagir. Continuou só se defendendo, o que nunca é bom no UFC. Um dos pontos fracos, além do wrestling, né, que é um ponto claramente fraco do brasileiro, é a preparação física. Ele tem mostrado isso desde a primeira luta, o que acaba facilitando o trabalho tático dos oponentes. Resultado, vitória por pontos de Jordan Johnson. Jordan Johnson!